Graça e paz, amados irmãos, este é o seu canal Edificando a Igreja, que tem como objetivo levar até você a edificação da Palavra de Deus. Graça e paz aos amados irmãos. Esse é o seu programa Conectados com Jesus, com o nosso amado e dileto irmão Frank Bezerra. Meu pedido é que Deus possa continuar derramando sobre a vida deste abnegado servo do Senhor as mais ricas bênçãos e a graça para que ele continue sendo um instrumento de Deus para toda a igreja do Senhor, aonde vai as ondas sonoras via cabo de fibra ótica da FM Sem Fronteiras. Nessa oportunidade, quem vos fala é o vosso conservo, o irmão Flávio Santana da Silva, aqui da cidade de Muritiba, encravada no recôncavo baiano. E daqui nós vamos estar via internet anunciando a palavra de Deus aos corações dos amados irmãos. Meus queridos irmãos, tenho eu aqui a palavra de Deus aberta no livro de Salmos, capítulo de número 51. Creio que este versículo, este texto, é um texto conhecido de toda a igreja do Senhor, aqui na igreja brasileira, todos os irmãos que têm anunciado a palavra do Senhor. Salmo capítulo de número 51 e o versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Meus queridos irmãos, palavra esta poderosíssima. Renova em mim um espírito estável. Diante da sociedade odierna em que vivemos e temos pleno conhecimento de entender que o mundo jaz no maligno e que não se colhe uvas de abrolhos, não se colhe uvas de espinheiros, cada pessoa dará o fruto que ela tem que dar. O mundo, amados, jaz do maligno. O cosmo, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não tem o amor do Pai. Todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Meus queridos irmãos, Deus, Ele na sua infinita misericórdia, tem nos tirado deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estivemos passando agora por crises, fases difíceis. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de medo, mas de força, de coragem, de ousadia. E nós sabemos que as coisas relacionadas à saúde, essa pandemia, ela atacou o emocional de muitas pessoas. Nós estamos, irmãos, protegidos em Cristo Jesus e a nossa vida está guardada em Deus. Porém, meus amados irmãos, a coisa mais difícil é nós atingirmos a estabilidade, um espírito estável. Quando o oleiro ele vai fazer um vaso de barro, ele pega primeiro o barro, ele seca o barro, ele depois moe o barro, depois ele peneira o barro para tirar todos os possíveis grânulos, porque quando fizer o vaso e na hora de queimar o vaso, aquele grânulo de quartzo ou qualquer outra pedra que não seja barro,
vai criar uma fissura no vaso e o vaso vai ficar inoperante, vai ficar um vaso sem nenhuma possibilidade de uso, porque vai estar furado ali, onde tem aquele ser estranho, uma pedrinha vai vazar. Meus amados irmãos, nós sabemos que o oleiro, ele bota o barro em uma caixa de madeira e ele fica amassando o barro. Quanto mais ele amassa o barro vai tendo uma reação química e vai ficando homogêneo e dando consistência àquele barro. Quanto mais trabalhado o barro, melhor será a qualidade do vaso. Então, falando sobre química, esse barro precisa atingir uma estabilidade. Ele não pode ser uma substância informe. Ele tem que atingir essa estabilidade, para que nessa estabilidade ele possa ter um vaso de qualidade. Aqui o nosso querido irmão Davi, depois de todo o seu processo de pecado, ele estava confessando a Deus, e ele, na sua oração, numa parte dela, ele diz: cria em mim um espírito estável. Eu preciso atingir uma estabilidade. Eu preciso não estar um dia, ser uma pessoa bipolar. O nosso irmão Tiago, ele fala voz de duplo ânimo. Uma pessoa bipolar. Ela desestabiliza tudo ao seu redor. Você não consegue ter uma vida estável. É um cônjuge instável. São pessoas que são mal resolvidas. Elas vão para o trabalho amarguradas, angustiadas, uma briga, um problema, e ela vai fazendo de todo mundo um capacho, vai fazendo daquilo que cerca ele o motivo dos seus problemas. Ela vai ali fazendo válvulas de escape. E nós vivemos em um mundo de instabilidade. Nós precisamos ter estabilidade. Nós precisamos ter controle emocional. O nosso irmão apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu sempre meditei muito nessa palavra, sede firme. Ele escreve aqui no livro de Efésios, depois de ter feito tudo, ficai firme. Depois da armadura de Deus, de todo o processo, e depois de ter feito tudo, ficai firme. E aqui ele fala sobre sede firmes e constante. Falando sobre física, o que é uma constância? Um cálculo matemático, uma constância. Você quando vai em um carro que a gasolina começa a acabar e ali a bomba de injeção eletrônica começa a dar aqueles impactos. Você vai caminhando a 80 por hora, daqui a pouco reduz para 50, 40, aí pega uma velocidade, tancando o motor, o bico de injetor de combustível para a explosão ali no motor do carro está entupido, então vai caindo poucas gotas e aí esse carro ele não tem constância. Ele começou em 100 km por hora, mas agora está em 40. O nosso querido irmão Paulo, ele fala no livro na sua epístola aos Filipenses, ele diz o seguinte: irmãos, naquela medida de perfeição a qual chegamos, nela prossigamos. Ora, se eu estou no degrau 5, não devo regredir para o degrau 4. Essa medida de perfeição a que nós chegamos, devemos prosseguir, degrau 5, 6, 7, 8, até aquele dia perfeito, como disse nosso irmão Salomão. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Aquilo que Paulo fala, de glória em glória pelo Espírito, somos aperfeiçoados, pelo Espírito Santo, e aí nós vamos evoluindo. Então nós precisamos atingir esse espírito estável, ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual. Vai ter momentos que você vai estar em alguns processos psicológicos, emotivos, de batalha. Então você não vai sair por aí descontando em todo mundo. Você tem que atingir essa estabilidade. O nosso querido irmão Paulo, ele fala em 1 Coríntios, ali no capítulo 16, ele diz: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e sede fortes.
Eu fico observando as mensagens que são ministradas nas religiões evangélicas, em festas e congressos, tudo menos a doutrina, o ensinamento. Como é que esta religiosidade vai se posicionar diante dos fatos que estão ocorrendo e de fatos que vão acontecer? Será que nós não estamos criando uma geração fraca, subserviente, deteriorada, mimada, com chaves de casa, chaves de carro, bênção, campanhas de prosperidade? Será que é essa a realidade da igreja? A gente não vê mais uma palavra, irmão, centrada, aquilo que Paulo fala, uma palavra temperada com sal. Paulo fala no capítulo de Tito, capítulo 2, verso 2, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, né? E então nós estamos observando hoje os pregadores, todo mundo prega, todo mundo, que bom, né? Moisés disse que oxalá que todo Israel profetizasse, mas o apóstolo Pedro diz: quem tem sonho, conte sonho, quem tem visão, conte visão. Será que essas pessoas foram chamadas para poder falar ao corpo de Cristo, à igreja, né? Ele diz no capítulo 2, verso 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é que as pessoas estão falando? O que é doutrina? O que é a sã doutrina? Nós precisamos, amados, atingir uma estabilidade. Precisamos ser estáveis. Não precisa ser uma pessoa instável. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Poxa, fulano é instável, sabe? Você não sabe quando ele está bem, quando ele está alegre. E aí o salmista Davi, ele sabia que ele precisava ter uma cabeça voltada para Deus e para a sua vontade. Então ele disse: Senhor, dai-me um espírito estável. Meus amados irmãos, o que é que você acha, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve ali para a igreja de Tessalônica? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, ele diz: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Ele não quer você em distrações, em vídeos de TikTok, em filmes de comédia, se distraindo, perdendo essa constância, né? Se de firmes e constantes, né? Constante, a constância, né? Sede sóbrio, sede sempre ligado, nada de estar adormecido, né? Com genealogias intermináveis, fábulas judaicas, festinha ali, movimento, evento para renovar o seu psicológico. E aí ele fala, né? Ele lá em Efésios capítulo 5, verso 15: portanto, irmãos, sede diligente como andais, né? Sede diligente como você está andando, né? Não como nécio, mas como sábio, né? Então nós observamos que ele sempre fala sobre sede diligente. O que é sede constante, sede diligente, né? Estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. O que é que o Paulo ele queria dizer com todas essas coisas? E aí vem Davi, né? Na sua oração ele diz: Senhor, dai-me um espírito estável. Eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do programa, né? Conectados com Jesus. Se ali diz que o apóstolo Tiago, né, tinha sido morto, né? Foi por ordem de Herodes, ali foi morto, e ele vendo que os judeus, os israelitas ficaram muito alegres com isso, né? Oh, que maravilha, tem que matar mesmo. Mandou prender a Pedro, para também Pedro ser decapitado ou cair no facão, ser morto mesmo lá. Vamos supor que nós estivéssemos vivendo naquela fase, e lá pegasse seu filho, pegasse sua mãe, seu pai, pegasse um irmão, uma pessoa muito querida seu, e ele fosse preso para morrer daqui a uma semana ou até hoje mesmo. Você ia sentar na frente da televisão para estar assistindo novela? Você ia estar perdendo 2 tempos de 45 minutos com mais um intervalo, dando quase 1 hora e 50 minutos
para assistir um jogo? Você estaria com distrações ou você estaria aflito? No mundo tereis aflições, irmãos. Que tipo de religião evangélica, que tipo de igreja é essa que nós estamos observando nas mídias, nos congressos? Existe um povo todo seu, amado, zeloso de boas obras. Eu faço um convite para que você sirva ao Senhor sem nenhuma distração. E nós possamos ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Não durmamos, né, como os demais. A quem ele estava se relacionando? A quem ele estava dizendo, né? Alguns irmãos ali na comunidade que tinham perdido o primeiro amor. Ele falava sobre os ímpios. Não, porque os ímpios já estão dormindo, né? Como Paulo fala lá em Efésios: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Ele falou para a igreja, para alguns irmãos ali. Levanta do meio dos mortos. Esses mortos ali são os mortos espirituais, as pessoas cegos guiando cegos. E ali o apóstolo também ele fala: não durmamos pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Tem muita gente dormindo, né? O apóstolo Paulo diz que quando a pessoa não discerne que você faz parte de mim e que nós juntos fazemos parte do corpo de Cristo, são muitas unidades, muitos membros, mas o corpo é um só, e tomamos a Santa Ceia sem discernir o corpo do Senhor, olha só o que é que diz a palavra. Diz que por causa disso muitos dormem e muitos estão doentes. Então, irmãos, meu conselho para você, da parte de Deus, é de como é que você está seguindo ao Senhor Jesus. Como é que você está vivendo para o Mestre? Cheio de distrações, cheio de entretenimento, né? Será que lá no local onde você se reúne tem a dança, tem um teatro? Por que é que nós abrimos tantos espaços para adentrar tantas inovações? Por que nós não fazemos aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha lá em Coríntios capítulo 14 e o versículo 1, 2, 3, buscai com zelo os dons espirituais? Porque, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais. Nós militamos na carne, mas não com as armas da carne. Estamos nesse corpo, militando com esse corpo, guerreando neste corpo, mas a nossa luta não é contra a carne. E ele diz, irmãos, que as nossas armas são poderosíssimas em Deus para destruir todo o baluarte, todo o raciocínio que se levante contra a verdade. Agora eu lhe pergunto, né? Nossas armas são poderosas. Que armas são essas? Seria lá Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus, o escudo da fé, cujo qual pode apagar os dados inflamados do inimigo, o capacete da salvação, calçado os pés com a pregação do Evangelho, o escudo, os dons espirituais, o dom de profecia, de revelação, de ensino. Será que não é essas armas que Deus deu para a igreja? Deus deu o que? O diploma? Deus deu o que? O título? Deus deu o que? Dom de coreografia, dom de peça teatral, dom de dança, dom de boate, dom de casa gospel, de discoteca, de réveillon gospel. Por que nós estamos entrando nos embaratrós da insensatez, nos embaraçando, né? Quando o nosso irmão, o escritor de Hebreus, diz, deixando todo o pecado, né? E todo o embaraço, né? Deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta pelo prêmio da soberana vocação de Cristo em Deus, né? Porque Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, olhando para Jesus, e aí nós estamos nos envolvendo. Eu vejo pessoas indo para o local de reunião com um saco de pipoca, com drops anis, bala jujuba, né, no celular, parece que tem um popstar ali, filmando, tirando foto, saindo toda hora para ir no sanitário, toda hora passando no meio do local de reunião, tirando a atenção dos irmãos, não ensina os filhos como deve se comportar
no santo lugar de reunião, né? Há um texto na palavra de Deus que diz que Jesus não gostava de que as crianças e as pessoas conversassem ou andassem dentro do templo. Está lá em algumas bíblias mais velhas, lá no Evangelho de Marcos. Então, amados, eu chamo a atenção de vocês e vos exorto, e quero deixar aqui, terminando essa palavra, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Olha só que palavra gloriosa. Por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Os maquinadores dos erros, né? O apóstolo Paulo exortava a igreja de Filipenses, dizendo: vos exorto até agora com lágrimas nos olhos, porque esses são falsos obreiros, são inimigos da cruz de Cristo, achando que o Deus dele é o ventre, porque só cuidam das coisas desta terra. São os administradores, né? Estão aí preocupados com a aparência dos grandes templos. E o Espírito de Deus convoca você nessa tarde para que você verdadeiramente, amados irmãos, nesse encontro das 18 horas, quando Deus ia se encontrar com Adão, que você possa pedir a Deus um espírito estável para você atravessar esse mundo de instabilidades, de incertezas e de insegurança. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Muito obrigado, meu querido amado irmão Frank Bezerra, a toda a equipe da FM Sem Fronteiras, aí na pessoa do pastor Ivan e todos os irmãos ouvintes da palavra de Deus. Muito obrigado. Eu sou o seu irmão Flávio Santana da Silva, seu conservo, aqui do interior da Bahia, do Recôncavo Baiano, a cidade de Muritiba. Deus abençoe a todos vocês.